Como é que é a sua relação com o tempo? Você tem tempo para fazer um curso novo, uma pós-graduação nova, para pegar o seu filho na escola todo dia, para fazer uma atividade de lazer nova? Bom, meu nome é Guilherme Peck, eu sou médico e eu quero aqui falar um pouquinho para você sobre a minha relação com o tempo. E eu pretendo, com isso, dar alguns insights que eu demorei bastante tempo para ter e que me fizeram perceber que eu lidava muito mal com ele. E quando eu melhorei, quando eu comecei a perceber que essas coisas estavam erradas, eu comecei a ter mais tempo para me cuidar e a minha vida melhorou muito, tanto nos aspectos pessoais quanto nos aspectos profissionais. A primeira coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: como é que é a tua relação, por exemplo, com o WhatsApp? Isso é fundamental, parece meio bobo, né? Olha, uma rede social, mas como é que é a tua relação com o WhatsApp? Você sabia, e isso é pesquisa, que um médico, por exemplo, aqui no Brasil, fica mais de 3 horas por dia, em média, no WhatsApp, respondendo pacientes. Não é nem respondendo família, é respondendo pacientes. Estou falando de um médico que cobra ali consultas particulares. Isso é dado, isso é estatístico. E, gente, é preciso que se entenda que isso não é normal. É preciso que se tenha uma relação com essa rede social ali de trabalho. Eu, quando comecei ali a ter tempos, né, blocos de tempos ali de 30, 40 minutos de manhã e de noite para responder os pacientes, e respondia o que dava e o que não dava eu não respondia, a minha vida melhorou muito e eu não perdi um paciente, porque eu abri o jogo, eles entendem. Olha, se eu responder todas as perguntas, inclusive você que é médico sabe que as perguntas não acabam, né? Então você fala uma coisa e tem uma pergunta em seguida, e você fala outra e tem uma pergunta em seguida, e isso não tem fim. Se isso acontece, você é completamente engolido pelo WhatsApp, por exemplo. Então, isso é uma coisa fundamental, estabelecer ali um limite de redes sociais. Aí você vai ter provavelmente essa objeção. Ah, mas o meu paciente pagou consulta, será que ele vai ficar insatisfeito comigo? Será que ele vai voltar? E aí eu te pergunto, é esse paciente que você quer? É esse paciente que você entende que vai ali fazer com que você cresça, com que cresça a sua relação com ele? Provavelmente não. O médico tem que saber educar os seus pacientes. O médico tem que escolher os pacientes, assim como os pacientes escolhem médicos, e isso não é utopia. E mais ainda, você vai perceber que quando você abre o jogo, quando você fala claramente com os seus pacientes sobre isso, sobre o manejo do tempo, sobre o tempo que você também precisa ter com a sua família, sobre o quanto isso é importante para a sua saúde e sobre o quanto a sua saúde é importante para cuidar dele mesmo, do próprio paciente, ele que naturalmente tem uma inclinação para a bondade, e as pessoas, acreditem, tem uma inclinação natural para a bondade, vão entender, né? Esse paciente vai entender. Isso aconteceu comigo e eu tenho conversado com vários colegas que fizeram exatamente esse movimento e a consequência foi muito mais positiva do que negativa. Então, primeiro ponto sobre questão de tempo, por incrível que pareça, é essa questão do WhatsApp. Segundo ponto que eu queria conversar com você sobre tempo, parece ser muito contraintuitivo, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Sei lá, imagina que o seu filho ou o seu marido vá num médico e esse médico cobre R$500. E você vai nesse médico há anos, tá? Você vai nesse médico ali, sei lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Se esse médico aumentar a consulta dele para R$750, aumentar a consulta dele 50%, um aumento grande, você deixaria de ir nesse médico? Responde com sinceridade. Se um médico aumenta 50%, passa de 500 para 750 e você vai ali 2 vezes por ano, provavelmente a resposta é não, eu não deixaria de ir.
E a resposta do seu paciente também vai ser essa. Guilherme, então eu preciso fazer um aumento na minha consulta? E o que isso tem a ver com o tempo? Eu já vou explicar. Não, você não precisa fazer. Mas entenda, não é nenhum absurdo fazer um aumento e a maior parte dos pacientes que enxergam valor em você, eles não se incomodam ou topariam um aumento de preço. E aqueles que não topam caem na mesma questão que eu falei anteriormente. Será que é esse paciente que você quer? É um paciente que, quando você se valoriza por necessidade, né, ele sai fora? Aí você vai falar assim, se meu paciente, então, sair fora, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar tempo. Sabe por quê? Pensa no seguinte, você aumentou em 50% o valor da consulta. Mesmo se 50% dos seus pacientes forem embora, o seu faturamento continua o mesmo e você ganhou metade do tempo que você trabalhava para fazer qualquer outra coisa, para fazer curso, para fazer outros trabalhos. Entende? Entende que é muito mais medo seu do que qualquer outra coisa? Entende que faz sentido, porque na pior das hipóteses você ganha tempo? Entende quando eu dou esse exemplo que olha só esses números? Se você perder metade dos seus pacientes, porque você aumentou metade do valor da consulta, o seu faturamento se mantém o mesmo e você ganha metade das horas que você trabalha livre. Veja, é uma questão muito mais sua. Às vezes dói ouvir, às vezes é ruim, eu estou falando isso aqui no YouTube, tem muita gente que não vai gostar, mas dane-se, sabe por quê? Porque eu só tive questões de burnout, eu tive questões de fadiga crônica, eu, como você, passei anos atrás de um livro estudando e me sentia completamente desvalorizado. E nesses momentos, é só você e aquelas pessoas mais próximas sabem o que você sente. Então é com você que eu estou falando, não é com as outras pessoas. É com você que se sente desvalorizado, é com você que está em burnout, é com você que se sente fadigado, é com você que olha pessoas que tiveram ali muito menos atrás de livro, atrás de estudo, né? Trabalhando muito menos e que saibam se valorizar muito mais. É com você que eu estou falando. E é com você que eu quero dar essas dicas, entre aspas, né? Sobre tempo. E separei aqui esses dois pontos que tem um a ver com o celular, né, que hoje em dia domina a gente, que provavelmente te domina, e a outra que é mais não tão direta, mais indireta, que é a questão ali do valor de consulta, para você ver como isso tem relação com o tempo. Reflita sobre essas coisas, veja se eu não tenho razão, e mais uma coisa. Tente. Sabe por quê? Porque o máximo que pode acontecer é você voltar atrás. Mas não se arrependa por não ter feito um ajuste de valor que você ache necessário, porque geralmente você surpreende positivamente e, como eu falei, na pior das hipóteses, você volta atrás. Só não deixa de tentar. Por quê? Porque cada hora que você passa mais trabalhando, cada hora que você passa mais estressado, cada hora que você passa mais fadigado, você, além de acabar com a sua saúde, está prejudicando, sim, a sua relação familiar, o seu filho, a sua família, as pessoas que você ama. E isso é importante de ser dito de forma bem clara, independente de qualquer coisa ruim que venha aqui nos comentários ou que qualquer pessoa venha falar. Por quê? Porque a sua saúde importa muito para mim e, afinal, esse canal aqui não é sobre mim, é sobre você. Então, fique bem, faça essa reflexão, envie esse vídeo para pessoas que precisam ouvir um pouco sobre o manejo do tempo e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir esse vídeo, porque esse conteúdo precisa chegar em mais gente que tem essas questões de manejo do tempo, principalmente profissionais de saúde, como eu e como você. Um grande abraço.